Contos Sinistros de Monstros Mortais das Profundezas, 5 de maio de 2019. O aspecto mais importante da famosa saga de São Columba e do monstro do Lago Ness é o que sugere que uma alma infeliz foi violentamente abatida por uma das criaturas do lago. Quanto a por que é tão importante, a resposta é tão intrigante quanto perturbadora. Dentro do folclore de Loch Ness e grande parte da Escócia, existem lendas e mitos seculares sobre criaturas sobrenaturais, violentas e que mudam de forma conhecidas como Kelpies e Waterorses. Deve-se notar, entretanto, que embora as criaturas sejam consideradas uma e a mesma, há uma diferença perceptível entre os contos que se referem especificamente aos Kelpies e aqueles que falam sobre cavalos de água. Normalmente, os cavalos de água são muito mais em casa em lagos profundos e extensos, enquanto os Kelpies preferem piscinas, rios, pântanos e lagos de um tipo particularmente compacto. Então, há uma variante do Kelpie conhecido como o Everywesge, que é um monstro muito mais assassino que o Kelpie, mas que é claramente do mesmo material sobrenatural. O termo Kelpie tem origens pouco claras, embora a explicação mais provável é que é uma distorção do celta gaélico, que se traduz como novilha. Os Kelpies são criaturas aterrorizantes e assassinas que se escondem nas profundezas dos lagos, canais e rios escoceses, e mais do que alguns deles no Lago Ness. Não só isso, como lobisomens, Kelpies são metamorfos definitivos. Criaturas que podem assumir múltiplas formas, incluindo monstros serpentinos medonhos, cavalos, humanoides cobertos de pelos, lindas donzelas da variedade sereia e criaturas semelhantes a cavalos. O Kelpie é conduzido apenas por um objetivo enlouquecido de afogar os incautos ao seduzi-los e arrastá-los para as profundezas, matando-os no processo. Enquanto numerosos e velhos corpos de água na Escócia têm lendas Kelpie ligadas a eles, certamente não é coincidência que a maior parte das lendas se concentre no Lago Ness. Também é notável que vários relatos dos monstros de Loch Ness sugerem que eles têm cabelos parecidos com crina descendo pela parte de trás de sua cabeça e pescoço, não muito diferente da juba de um cavalo, o que pode ter motivado tanto o nome quanto a imagem da água. Cavalo. Relatórios de lendas que estabelecem criaturas estranhas nos grandes lagos da data Scotland séculos atrás, especificamente para 6 século, como vimos no caso St. Columba de 563 DC. Em retrospecto, eles se parecem muito com Kelpies, apesar de terem nomes e títulos muito diferentes. Em 1900, Alexander Carmichael, por exemplo, falou de um animal conhecido como o Maestic. Foi uma monstruosidade horrenda. Meio humano e meio bode, escondia-se em corpos de água isolados, sempre prontos para atacar e matar os desavisados e os desafortunados. Seguindo em frente, temos o Lavelan, descrito por alguns como um animal parecido com um musaranho e por outros como um animal de estilo lagarto. Tanto a saliva como a respiração eram mortais, tanto para homens quanto para animais. O Lago Tummel, em Perthshire, na Escócia, tem seu próprio Kelpie, embora também tenha outro nome, o Boarashboy. Igland Perthshire Tours diz sobre essa coisa assustadora que se assemelhava nada menos que uma sanguessuga gigantesca que tipicamente se enrolava em cavalos e depois os arrastava para as profundezas de sua morada subaquática, e drenava os infelizes animais de sangue em definitivo estilo de vampiro. Loch Lindie era o domínio mortal de Madge, um monstro violento e assassino que, segundo Edvard Nicholson, em 1897, tinha o poder de se transformar em numerosas formas, incluindo as de um corvo, uma vaca, um cavalo e uma lebre. Da mesma forma, Loch Leatan era o covil do mortal Bobrie, mais uma coisa que alterava o corpo, com nada além de um assassinato de coração frio em sua mente enlouquecida. Até onde pode ser determinado, foi no final do século XVIII que essas palavras, Kelpies e Waterorses, apareceram pela primeira vez na imprensa. É uma história que tem suas origens na década de 1740, no entanto. Foi quando um renomado poeta, William Collins, que morreu ainda na casa dos 30 anos, mencionou o Kelpie em um de seus muitos odes.
Não foi até 1788, no entanto, que o poema de Collins foi publicado, nas páginas de uma ode às superstições populares das terras altas. Registros do século XVIII demonstram que havia algum grau de desacordo sobre se os Kelpies viviam nas águas profundas de lagos como o Lago Ness, ou se eles se escondiam em suas bordas, em águas rasas e pantanosas e possivelmente até mesmo na terra. Isso, por si só, é digno de nota, uma vez que houve mais do que alguns avistamentos dos Nesses sendo vistos perto da costa, aquecidos, deitados na própria costa e até espreitando nos bosques circundantes, como estranhos e sinistros como tais pode soar. Isto sugere um corpo coletivo de dados, e uma tradição doadora e participante, dos Kelpies sendo criaturas que se escondiam principalmente na água, mas que ocasionalmente se moviam sobre a paisagem, que é exatamente o que nos dizem sobre os Nessis desde o início da década de 1930. Embora, como mencionei anteriormente, o Kelpie possa assumir a forma de numerosos animais, não há dúvida de que o Kelpie parecido a um cavalo é o mais frequentemente relatado. A queda do viajante incauto ocorre quando ele ou ela, geralmente tarde da noite, está passando por uma grande extensão de água. De repente, apenas um cavalo desse tipo aparece fora da escuridão e parece convidar a vítima a convidá-la a subir de costas. Que tantas pessoas malfadadas fizeram exatamente isso, sugerem que estavam sob algum tipo de feitiço sobrenatural. Isso ecoa aos contos da Era da Idade Média sobre fadas que mudam de forma e que poderiam colocar as pessoas em um estado de psique, o que significa que suas mentes eram escravizadas e suas ações ditadas e controladas pela magia do povo pequenino. Talvez, e em vista das habilidades de mudança de forma de ambos, quando a pessoa em transe monta o cavalo, a atmosfera tranquila muda imediatamente, e de forma aterrorizante. A besta infernal invade a água, mergulha em suas profundezas e arrasta sua vítima para sua morte violenta. Em outras ocasiões, o Kelpie assumirá a forma de uma bela mulher, que também convida as pessoas a caminharem para a água com ela, sombras de histórias seculares de homens que se tornam hipnotizados pelas visões de fadas rainhas voluptuosas em antigos bosques ingleses. E, vice-versa, o Kelpie aparecerá como um jovem, como um meio de capturar e afogar mulheres jovens. Em 1807, um poeta chamado James Orr, que estudou profundamente o folclore e a lenda da Escócia, disse que um pouco semelhante ao Kelpie era a vaca aquática. Espreitava-se no supostamente sem fundo St. Mary's Loch, um corpo de água de 5 km de comprimento localizado no que é denominado Fronteiras Escocesas. Embora longe de ser tão perigoso quanto o Kelpie, a vaca aquática também podia se transformar em múltiplas formas e era melhor evitar a todo custo. Em grande parte como resultado de sua propensão para atrair as pessoas a caminhar até a praia e, em seguida, arrastá-las violentamente para a água e matá-las por afogamento. Um exemplo perfeito deste aspecto atraente do caráter e poderes manipuladores do Kelpie vem de Christian Isobel Johnstone. Com o marido, Johnstone, um impressor de Edimburgo, na Escócia, ela dirigiu a revista semanal de Edimburgo. Em 1815, ela contou uma história arrepiante de como, um dia, alguns anos antes, um grupo de garotos decidiu nadar em um lago particularmente selvagem e escuro. Ele estava situado em uma montanha, nas proximidades de Gleneogle. Em pouco tempo, um cavalo branco de aparência poderosa levantou-se das profundezas e nadou até a praia. Ao chegar à terra, o cavalo se esticou, como se estivesse chamando os garotos para que subissem em suas costas. Sentindo-se aventureiros, como os garotos fazem, eles fizeram exatamente isso. Não foi apenas um grande erro. Foi também o último erro que qualquer um deles faria. Quando os jovens amigos estavam no topo do cavalo, ele subitamente se elevou e atirou no lago, afogando-os enquanto se movia rapidamente para baixo da superfície e para as profundezas escuras. Se você fizer uma viagem ao Loch Ness, cuidado. Talvez os Kelpies de séculos passados ainda estejam lá.